Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade, tá? De encontrar vocês, poder falar com vocês, abraçar, encher de beijo, né? E poder explicar para vocês esses assuntos que são tão legais, né? De ciências. E o que a gente vai estudar hoje, então, galerinha, é o sistema cardiovascular. E esse sistema, ele está ligado com os outros dois sistemas que a gente já estudou, tá? Que é o sistema respiratório, né? Então, o sangue, né? Sistema cardiovascular é o que? É o sistema que leva, então, o oxigênio que a gente recebe lá na inspiração, no processo de respiração, para o nosso corpo. E também o sistema digestório, que é o sistema, então, da parte boa, né? Quando a gente come. Então, esses alimentos que se tornaram nutrientes também vão ser levados para o nosso corpo, para as células, através da corrente sanguínea. Então, o sistema cardiovascular ele é muito importante, porque ele está ligado, né, com os outros sistemas, e um depende do outro para funcionar, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, né, todos os alimentos que a gente ingere no processo da digestão se tornam nutrientes e eles vão para a corrente sanguínea, que é levada, transportada para todo o nosso corpo, né, para todas as células que nós temos. Também o oxigênio, que é representado, né, pela sigla O2, também é levada, é transportada através da corrente sanguínea, né? Lembram que lá no processo de inspiração, quando a gente respira, né, a gente vai absorver o oxigênio, ele vai ir lá para o pulmão, vai lá nos alvéolos e ali vai correr a troca gasosa. Lembram desse processo? Pois é, quando ocorre essa troca aqui, quando a gente respira, a gente libera o gás carbônico, né? A gente faz essa troca, o gás oxigênio que entrou no processo de inspiração, ele vai ser levado pela corrente sanguínea, né? Lembram que isso a gente aprendeu lá no sistema respiratório. Então, o sistema cardiovascular, né? Ele é como se fosse uma ponte, né? Que vai levar por todo o nosso organismo, todas as células, os nutrientes e o oxigênio, né? Que são essenciais para a nossa sobrevivência. Então, o sistema cardiovascular ele é formado pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos, tá? Então, aqui nós temos uma imagem do coração, tá? Ele é uma imagem do coração aberto, né, com um corte. Então, aqui a gente tem uma anatomia, que depois eu vou falar especificamente, então, sobre este órgão, que ele é como uma bomba que bombeia o sangue para as nossas veias e artérias, tá? O sangue, aqui tem uma imagenzinha de sangue real no dedo, e aqui eu mostrei para vocês as células que estão aqui dentro, né? Que é uma das células que fazem parte do sangue, que eu vou falar depois também. E os vasos sanguíneos, né? Então, que são as redes que vão fazer o transporte do nosso sangue, né? E eles são divididos em veia, artéria e capilar, tá bom? Conforme o desenho está aqui. Depois a gente vai ver qual é a função de cada um e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho do coração, né? O coração, ele está localizado no meio do peito, né? Então, se a gente encostar aqui no nosso peito, né, por a mão assim, nós vamos sentir uma batidinha do seu coração. Só que ele está ligeiramente, né, alinhado para o lado esquerdo. Reparem que, ó, esse desenho aqui, essa ilustração desse corpo, é como se fosse, digamos assim, um paciente. E ele está virado, então ele está deitado, digamos assim. Então, esse lado aqui é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Vocês tentam imaginar vocês nessa posição, vocês de frente para vocês mesmos, tá? Então, esse seria o seu lado direito e esse o seu lado esquerdo. Então, ele está, o coração alinhadinho, né? Essa porção aqui de baixo,
alinhado para o lado esquerdo, tá bom? E ele possui um tamanho de um punho, uma mão fechada. Então, vocês podem fechar a mão de vocês e vão ver que esse é o tamanho do coração de vocês, tá? E o coração, ele é um músculo muito forte e resistente, afinal ele é uma bomba, né, que bombeia o sangue. Então ele é um órgão bem resistente. Então, vamos falar aqui da anatomia do coração, tá? Então aqui é um coração com um corte, tá? Então a gente vai conseguir ver as estruturas dentro do coração. Ele é dividido, então, em 4 partes, tá? Então, aqui nós temos as partes de cima, elas são denominadas átrios. E as partes de baixo são denominadas ventrículos, ok? Então, nós temos o átrio direito e o ventrículo direito. O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? Eles não têm contato. Por exemplo, o átrio direito não tem contato com o átrio esquerdo, assim como o ventrículo direito não tem contato com o ventrículo esquerdo, tá? Ele só tem contato, então, do átrio com o ventrículo. Então, o átrio direito, ele vai estar em contato com o ventrículo direito. E o átrio esquerdo vai estar em contato com o ventrículo esquerdo. Eles nunca se misturam e vocês vão entender o porquê disso mais adiante, tá? Então, como eu falei, ele é dividido nessas 4 cavidades aqui, tá? Átrios e ventrículos, 2 de cada, tá bom? Então, os átrios, eles recebem o sangue. Então, o sangue sempre vai vir aqui por cima, tá? Sempre vai chegar pelo átrio. E eles vão bombear o sangue, então, para fora do coração, tá? Que vai ser, então, através dos ventrículos. O átrio vai receber e ele vai descer até o ventrículo. E o ventrículo vai bombear o sangue para fora, tá bom? Nós vamos entender isso mais adiante. Falando um pouquinho sobre os vasos sanguíneos, tá? Nós temos, então, a veia, a artéria e o capilar, tá bom? Então, as artérias levam o sangue que sai do coração. Então, o sangue que foi bombeado do coração para ir para o pulmão ou para o nosso corpo vai sempre sair por artérias. Já as veias vão conduzir o sangue que vem do pulmão ou do resto do corpo para o coração, tá bom? Então a veia vai ter esta função. E os capilares, eles são vasos bem fininhos. Vamos pegar um fio de cabelo nosso aqui, ó. Capilar vem de cabelo, né? Porque eles estão bem fininhos, eles são bem fininhos, tá? Os capilares, então, eles vão atingir as células do nosso corpo, né? Dos nossos órgãos, e eles vão deixar o oxigênio e os nutrientes lá nas nossas células. E eles vão recolher o gás carbônico e outras substâncias, como hormônios e substâncias tóxicas que o nosso corpo libera, né? Então, tudo isso vai ser transportado no sangue através dos capilares, tá? Então, o coração, ele vai receber o sangue por veias e o coração vai liberar o sangue por artérias, tá? As artérias são mais espessas do que as veias e mais resistentes também, tá? Então, pessoal, nós temos os caminhos do sangue. Por quê? Porque o nosso sangue, ele faz 2 caminhos, tá? E eu vou tentar explicar para vocês aqui através deste desenho, tá? E elas são denominadas, então, em pequena e grande circulação, tá bom? Então, vamos fazer a leitura juntos aqui e eu vou explicar. Parte do nosso sangue, ele vai ser pobre em oxigênio. E a gente sabe que o oxigênio é importantíssimo para as nossas células, certo? Logo, esse sangue se movimenta do coração para os pulmões, onde ele é oxigenado. Lembram que lá no sistema respiratório, né, quando ocorre a troca gasosa lá dentro dos alvéolos, né, o gás oxigênio ele entra pelo sistema respiratório e ele vai
ir para o nosso sangue, para esse sangue levar o gás oxigênio para o nosso corpo. E a gente vai, no processo de expiração, colocar para fora o gás carbônico, né? Então, o nosso sangue, para ser oxigenado, ele precisa passar pelo pulmão, tá? E então isso vai ser denominado pequena circulação, porque ele vai ir passar pelo nosso pulmão. Já a outra parte do nosso sangue, que vem dos pulmões, com muito oxigênio, ela vai ser impulsionada pelo coração para todo o corpo e depois vai voltar para o coração. Então, esse sangue que voltou lá do pulmão, chegou no coração novamente, ele vai voltar para os órgãos, ele vai ir em direção aos órgãos e ele vai ir até os órgãos oxigenado. Ele vai fazer toda a volta, digamos assim, no nosso corpo, ele vai atingir todos os órgãos, por isso ele é chamado de grande circulação, tá? Então vamos aqui para o esqueminha, tá? Aqui está o nosso coração, tá? Aqui em cima está os átrios e aqui está os ventrículos, tá bom? Então, vamos dizer que o nosso sangue passou lá no pulmão e agora ele vem rico em oxigênio. Ele chegou aqui, ele vai entrar pela veia pulmonar, ele vai vir aqui pelo átrio esquerdo, vai chegar até o ventrículo e ele vai ser impulsionado pela nossa artéria. E a artéria vai fazer com que esse sangue oxigenado vá por todo o nosso corpo, tá? Então, aqui ele passou pelo nosso corpo, ele vai... Lembra que os capilares, né, eles vão entrar em ação e aí eles vão levar o oxigênio e eles vão trazer, então, o sangue pobre em oxigênio, porque ele já deixou o sangue lá, ele fez uma troca. Ele deixou o sangue carregado em oxigênio e trouxe o sangue rico em gás carbônico. E ele vai trazer esse sangue através da nossa veia. E essa veia vai receber, então, pelo átrio direito, esse sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, certo? Então, ele vai vir aqui pelo átrio direito, vai chegar até o ventrículo direito, só que ele vai estar o quê? Pobre em oxigênio. Por isso, ele precisa ir para que órgão? Para o pulmão, né? É lá no pulmão que ocorre a oxigenação do sangue. Por isso, ele vai sair pela artéria e ele vai pela artéria pulmonar, no caso, e ele vai ir até o pulmão. Ó, a cor azul é o gás carbônico e a cor vermelha é o oxigênio. Então, ele vai sair pela nossa artéria pulmonar e ele vai chegar no pulmão. Vai fazer a volta aqui e vai sair do pulmão e vai entrar pela veia pulmonar, rico em oxigênio, tá, pessoal? Vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. Eu sei que isso é um pouco complexo, tá? Um pouco não, na verdade, é bastante complexo de entender e provavelmente vocês vão ter que assistir esse vídeo várias vezes e eu vou ter que mandar outro vídeo explicando de novo, mas tudo bem, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Que o nosso corpo tem dois tipos de caminhos que esse sangue percorre, né? Porque o sangue, ele precisa estar rico em oxigênio. Precisa estar vermelhinho aqui, né, representando o oxigênio, para poder ir para o nosso corpo. E quando ele sai digamos, fez toda a volta no nosso corpo, ele vai voltar para o coração, só que ele vai voltar cheio de gás carbônico e pobre em oxigênio, tá? Então, o lado direito do nosso coração vai sempre receber o sangue pobre em oxigênio. E o lado esquerdo vai sempre receber o sangue rico em oxigênio, tá? Então, o sangue ele vai chegar sempre no lado, quando ele saiu do corpo, ele veio pobre em gás carbônico, ele vai entrar pelo lado direito do coração, ele vai passar pelo átrio, depois pelo ventrículo, ele vai ser impulsionado então do ventrículo até a artéria pulmonar e ele vai ser levado até o pulmão, tá? Esse movimento do coração
até chegar no pulmão é a pequena circulação. Quando ele fez a volta, digamos assim, no pulmão, ele vai sair rico em oxigênio e ele vai voltar pela veia pulmonar e ele vai entrar pelo lado esquerdo, ele vai entrar pelo átrio esquerdo, vai chegar no ventrículo esquerdo e a artéria vai levar então esse sangue rico em oxigênio para todo o nosso corpo, tá bom? Então essa é a pequena e grande circulação, tá bom? Se você ainda não entendeu, não tem problema, tá? Nós vamos entender, a professora vai ajudar vocês, tá bom? Vamos para o próximo passo. Vamos falar um pouquinho então sobre a composição do sangue, tá? O nosso sangue, quando a gente olha, a gente pensa que ele é todo vermelho, né? Mas na realidade ele não é todo vermelho. Olhem essa imagem aqui, tá? Ele é um desenho. Aqui nós temos uma aguinha, que é meio incolor, meio amarelinha. Ela é chamada de plasma. E ela é um líquido, então, rico em água, proteína e sais minerais, tá? Nós temos também os leucócitos, que é uma porçãozinha de célula aqui que a gente vai estudar mais adiante, tá? E nós temos as hemácias, que são aquelas bolinhas vermelhas que eu mostrei para vocês lá no começo da apresentação, tá? Aqui eu tenho uma imagem real, tá? Então vocês podem ver que depois de um tempo, com a densidade do sangue, né, as células vão descer e o plasma vai ficar em cima, tá? Então, o nosso sangue apresenta esta porção celular: glóbulos vermelhos ou hemácias, os glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas, tá? Eu não falei das plaquetas aqui, mas eu vou falar para vocês agora. Vamos entrar então nos glóbulos vermelhos ou hemácias, que são essas células vermelhinhas aqui, tá? O que elas fazem? Elas transportam o gás oxigênio capturado lá nos alvéolos pulmonares para as células do corpo, tá? Então, é essa porção do sangue que vai capturar o oxigênio, tá bom? As hemácias. Agora, os glóbulos brancos ou leucócitos, elas vão fazer o quê? São células que realizam a defesa do organismo contra micro-organismos, vírus, bactérias, enfim. São micro-organismos causadores de doenças. Então, na imagem aqui a gente pode ver as hemácias. E essas bolinhas cinzas aqui são os nossos leucócitos, tá? Então, aqui na imagem a gente pode ver, ó, o leucócito defendendo, lutando contra um micro-organismo, tá? Então, ele que faz a defesa do nosso organismo. E as plaquetas, então. Ó, vamos identificar aqui na imagem. Essas células vermelhas são o quê? Isso mesmo, as hemácias. Essas bolinhas aqui maiores são o quê? Os leucócitos, muito bem, que fazem a defesa do organismo. E aqui nós temos um outro tipo de células que são menorzinhas, que são as plaquetas. O que são, afinal, as plaquetas? São fragmentos de células do organismo que vão atuar na coagulação do sangue, evitando hemorragias. Ou seja, o que esses fragmentos de células vão fazer? Quando a gente tem, digamos, um vazamento de sangue, enfim, uma veinha estourou ou algo do tipo, por exemplo, quando sangra o nosso nariz, né? Ali ocorreu uma pequena hemorragia. Só que se a plaqueta tiver capacidade, ela vai controlar essa hemorragia, esse vazamento de sangue e vai fazer com que estanque o sangue. Vamos pensar num exemplo clássico, né? As crianças, vocês, quando estão brincando, jogando bola, enfim, quem nunca ralou o joelho, o cotovelo, né? E começou a sangrar um pouquinho. É normal, porque nosso corpo é cheio de capilares, né? Que eles banham as nossas células e qualquer raspãozinho já tem liberação do sangue, porque o capilar ele é muito fininho e aí ele vai liberar o sangue, ele vai, né, digamos assim, arrebentar
o fio, né? O fio ali arrebenta e vaza sangue. Mas por que não sai um monte de sangue? Por quê? Porque as plaquetas vão atuar e vão evitar que esse sangue se espalhe muito, tá? Então ela vai ajudar então na regulação, evitando uma hemorragia, tá, pessoal? Então é isso que eu vou apresentar hoje para vocês sobre o sistema cardiovascular. Tem mais coisas que eu vou fazer um próximo vídeo explicando para vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam que esse sistema ele é muito importante para a gente, porque ele está atuando juntamente com o resto do nosso corpo e com os demais sistemas, né? E os principais que a gente já estudou, né, são o sistema digestório e o respiratório, e ele que vai fazer o transporte dessa substância, dos nutrientes e dos gases que a gente inspira e expira, tá? É o sangue que vai levar esses nutrientes, esses gases para o nosso corpo, tá? E o que vai fazer com que esse sangue se movimente? É o coração, é a bomba que vai impulsionar as nossas veias, artérias e capilares a levarem o nosso sangue carregado de nutrientes e gases para o nosso organismo, tá ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Grande beijo.